Olá, mais uma vez aos nossos amados amigos. Mais uma vez estamos juntos para mais uma reflexão. E que a paz do Senhor esteja em seu coração, na sua casa, no seu lar, assim como nós também aqui, né, Toda a Remy? sua família. É verdade, é muito importante. Amados, nós estamos aqui para fazer mais essa reflexão, parte 2. Por quê? Porque tá chegando muita gente nova no canal, amém? Por isso, né, Louvado Remy? seja Deus. E as pessoas, tanto lá no Instagram como aqui, começaram a perguntar para nós, né? O que que aconteceu? Bom, se você já ouviu a história, veja com mais detalhes e veja o quão grande é o poder da oração, o poder de Deus. E se você não ouviu, veja também o poder da oração, o que Deus pode fazer. Então, se você tem pedido algo a Deus e ainda não recebeu, não se preocupe, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o momento de tudo, né, Mi? É verdade. E dando continuidade a essa hora que você falou, Hum, as pessoas têm nos perguntado, mas que aconteceu com o Remy? Ele ficou doente? Qual foi a é, doença? Qual foi o milagre que Deus operou na vida dele? por isso nós vamos E falar. é por isso que nós vamos falar, né? É, Todos os dias Deus opera um milagre na nossa vida. verdade. Então, saiba você que toda vez que você acorda, já é um milagre de É Deus. verdade. Mas Deus ele opera de várias maneiras, né? E às vezes faltou alguma coisa em nós para que algo que nós pedimos venha acontecer. Sim. E antes de eu entrar nesse detalhe do que Deus fez na minha vida, eu quero ler um verso da palavra de Deus. E eu quero que você guarde esse verso no seu coração. E quando você tiver alguma dúvida, vá nele e leia, porque é a boca de Deus que está falando. Tá bom? Diz Uhum. assim, olha, no livro de Tiago, Tchau. capítulo 5, no verso 15: a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Olha que coisa interessante. Primeiro ponto, a oração da fé. Não adianta você orar e não crer. Você tem que orar e crer naquilo que Deus vai fazer. Tem que ter fé, né, Porque Ele Remy? pode, É né? verdade. Você tem que ter fé. Fé é aquilo que você não pode ver, mas você pode crer que vai É acontecer. verdade. Então você não pode duvidar de quando você orar a Deus. Ah, Deus não está ouvindo a minha oração. Não, Deus ele ouve todas as orações. Mas algumas ele fala assim: espera um pouquinho, filho. Filha, não é o momento. Deus tem a sua hora, Deus tem o seu momento. Eu quero lembrar para você que 1000 dias para Deus é como que se fosse um ano. É. É Ou um simples. ano, um dia. Um dia. Uhum. Porque Deus é eterno. Então, Ele tem o seu momento e a sua hora de operar o milagre na minha e na tua vida. É O que nós verdade. precisamos aprender é esperar. E aí eu quero contar um pouquinho do que aconteceu. Né, Sandrinha? Sim, Remy. Fale. Bom, Remy, nós aqui, inclusive você que está aqui no nosso canal, já nos conhece há algum tempo, comenta aqui se você orou pelo Remy, fala eu orei, eu orei, eu orei. Se você não sabia, coloca aqui, olha, estou maravilhada, maravilhado com o poder de Deus. Escreve aqui nos comentários para a gente saber, porque nós soubemos e até hoje sabemos que muitas e muitas pessoas oraram em Remy. Nossa, tem gente que eu não Centenas conheço. de pessoas. Dezenas, centenas de pessoas que oraram por mim, eu não conheço. Obrigada. Só quero agradecer É vocês, verdade, né? Porque gratidão. é a oração de vocês que me trouxe de volta. É por isso que você leu, né, Remy? A oração, Exato. através da fé, cura um enfermo. E traz ele de volta, né? Olha aí. Pois é, Então, aqui estou do lado de um milagre. E então ele vai falar um pouquinho, né, Remy, para nós, para vocês aí, para a gente refletir junto o que Deus pode fazer. é o poder maravilhoso. A minha história começou no ano de 2021, no mês de maio. Eu estive trabalhando em duas cidades próximas a Sorocaba. Não vou dizer qual foi o nome da cidade, porque eu não sei dizer onde eu peguei esse vírus, o Covid. Primeiro, eu falava que o Covid ia chegar no Brasil.
E eu falava que o Brasil não estava preparado para essa doença. E a minha esposa, meus filhos falavam assim, não vai chegar. Só que ela não chegou só no Brasil. Ela chegou dentro da nossa casa. Ela chegou na nossa vida. E eu lembro que eu terminei uma programação numa igreja e vim para casa. E eu cheguei em casa, como todas as noites, tirava a roupa na lavanderia, ia para o chuveiro, tomava um banho, depois tomava um banho de álcool em gel, para chegar perto da minha esposa. Por quê? Porque a Sandra tem a imunidade muito baixa. E o meu medo era dela pegar a doença, não eu. Porque até então eu nunca tive nada de saúde. Ao contrário, eu sempre tive saúde boa, forte. Nunca Nunca ficou fiquei doente, doente, nem nem gripado. gripado, vamos se dizer. Uhum. Então, graças a Deus, era muito saudável. Mas a Sandra sempre foi doentinha. E o maior medo que eu tinha era de pegar e trazer para ela. Vai entender. Porque muita gente pegou, não soube, e as pessoas que estavam do seu lado pegou e morreu. E eu tinha esse medo. E eu cheguei, eu não me lembro como se fosse hoje, um domingo à noite, e eu cheguei com muita dor no corpo. E eu fiz o mesmo processo. Tirei a roupa, fui pro banheiro, tomei um banho, e eu cheguei perto dela e falei assim, eu não vou ficar do seu lado porque eu estou com Covid. Eu peguei Covid. E ela falou, não, você não pegou Covid, você está com uma gripe. Eu falei, não, eu vou Não dormir no quarto de acreditar. hóspede. E ela falou, não, pode dormir aqui. E eu falei, eu peguei Covid. Eu tô com Covid, eu tô sentindo que eu tô com Covid. E a primeira noite eu dormi realmente no meu quarto. Mas a segunda noite eu já estava com uma febre muito forte. Uma dor no corpo insuportável. E eu fui pro quarto de hóspede. Isso já era na segunda-feira. Na terça piorou. Na quarta eu já não aguentava mais, pedi para minha filha me levar para o hospital. E lá eu fiz o exame do Covid, que é aquele cotonete que todo mundo sabe que coloca no nariz e a lágrima escorre no lado, né? É. Que é o cotonete de tu, né? Só que eu estava tão ultrapassado pela doença que eu não lembro que eu fiz esse exame. A minha filha confirma, me fala de pé junto que eu fiz e eu estava no carro com ela. Ah, você fez sim. E a Sandra fala que eu fiz, o meu filho fala, não, você fez, mas eu não lembro. Mas eu fiz. Mas eu estava muito mal para lembrar. E eu voltei para casa, passei a quinta-feira mal, na sexta-feira piorou tudo. E aí quando foi umas 19 horas, eu falei pro meu filho, filho, me leva para o hospital que o pai não está bem. E ele falou, levo. E eu tomei um banho e meu filho foi me levar no hospital. E eu falei pro meu filho, filho, cuida da sua mãe, cuida da sua irmã, porque o pai não vai voltar mais. E ele falava assim, não, você vai voltar. E eu falava assim, filho, o pai não vai voltar, eu tô com Covid, eu não tô bem. E ele falava assim, não, você vai voltar. Eu vou te esperar no hospital e vou te trazer ainda hoje. E eu falei, filho, o pai não vai voltar, faça isso. E comecei a dar todas as instruções para ele. Eu falei, você agora vai ser o homem da casa, você vai ter que cuidar de tudo pro pai. E quando eu vi que ele estava com a voz embargada, eu falei, tá bom, filho, o pai vai voltar, mas pode ser que não seja hoje. Mas tudo que eu te falei, faça. E ele falou, vou ficar te esperando. E quando foi às 23 horas da sexta-feira, eu liguei para ele e falei, filho, pode ir para casa, o pai vai ficar internado. E aí começa a batalha pela vida, que não é fácil. Foi no dia 30 E 1 de de maio. maio. No dia 1º de junho, um sábado, ao meio-dia, eu fui entubado. Quando dei entrada no hospital, meu pulmão já estava comprometido em 75%. Quando o pulmão está comprometido em 75%, muitas pessoas já tinham entrado em óbito com 70%. Então eu já dei entrada no hospital como um milagre de estar vivo ainda. Os dias foram se passando e o médico pediu para falar com a minha família. Minha esposa não podia, ela pegou Covid, mas graças a Deus ela pegou muito Foi fraco menos, e ela pôde ser tratada em casa. sim. E você fica no hospital sem receber visita, entubado, é um sono, você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo aqui fora. Hoje eu imagino o que eles passaram porque eles me contam. Os dias foram se passando e com 15 dias O médico mandou chamar o médico mandou chamar. os filhos. E foi o meu filho e a minha filha. E o médico veio conversar com os dois e falou assim, olha, o caso do pai de vocês é muito grave.
Ele está com 98% do pulmão comprometido. Ele tem 2% de chance de vida. E além disso, ele pegou uma bactéria nos rins. Os rins dele estão parados neste momento. Mas nós temos esse remédio para combater essa bactéria. E ele tem 24 horas para reagir. E a minha filha olhou para o médico e falou: doutor, quantos por cento de chance tem o meu pai? E ele falou assim: 2%. E a minha filha, com muita fé, falou assim: então, doutor, ele vai sair. Porque 2% para Deus é 100%. Nunca desista. Creia. Tenha fé. A minha filha fala que ela teve uma fé que ela não sabe explicar de onde veio. Mas ela teve uma força e uma coragem para levantar e falar assim: não, meu pai vai sair. E ela falava com Deus e ela clamava a Deus e falava: Senhor, traga meu pai de volta. E ela tinha certeza que eu ia sair. Mas pela medicina eu não saía mais. Ah, não mesmo. Não. E aí chega o momento que eu sou colocado de prona. E quando eu sou colocado de prona, vem a notícia do hospital. Porque Todos os dias, né, a gente tinha um boletim, mas a partir de uns certos dias, acho que no sétimo dia, oitavo dia, o médico em si, ele preferiu ficar ligando. Então ele ligava para mim e muitas vezes para o meu filho, porque eu não tinha nem força para atender o celular, na verdade. Então ele falava todo dia: o caso do seu Remy é grave, o caso do seu Remy está piorando, e assim era todos os dias. nunca vi uma notícia boa. Não. E a pior de todas é quando eu fiquei de prona. Sim. E eu tenho uma cunhada que trabalha no hospital em São Miguel Paulista. E todos que ficavam de prona ali, eles iam ao óbito. E neste momento ela entrou em desespero. Porque ela falou assim: meu cunhado não vai voltar mais. Mas tinha 3 pessoas que tinham certeza que eu ia voltar: minha esposa, minha filha e meu sogro. Meu sogro olhou para minha cunhada chorando e falou: por que você está desesperado? O Remy vai voltar. Deus vai trazer ele de volta. Os dias se passaram. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, mas acredite você ou não o que eu vou falar agora para você. O inimigo, ele foi nos meus pés. E não foi sonho. Eu vi. E ele falou assim: olha, eu vim te buscar. Hoje você vai comigo. E ele deu aquela risada sarcástica como ele faz. E eu vou falar uma coisa para vocês. O coração bateu forte? Bateu. Deu medo, deu pavor. Mas naquele mesmo momento entrou um homem no meu quarto. E ele não estava com uma roupa azul como os médicos estavam. Eles não estavam com uma roupa verde como os outros iam também. Porque no hospital eles usavam roupa verde ou azul. Este homem ele estava com uma roupa laranja e ele era muito alto. Tanto é que eu não consegui ver o rosto dele. Mas ele parou do meu lado direito. E ele pôs a mão no meu peito e falou assim: você não vai. Não é a sua hora. A sua missão não terminou ainda. E a tua filha vai tirar você daqui. E eu perguntei para ele: quem que vai me tirar daqui? Ele falou assim: a Juliana. Ela vai levar você embora daqui. E naquele momento eu tive uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Um alívio. Um algo que só Deus para explicar. Eu nunca tinha sentido aquela paz. E ali eu passei a ter a certeza no meu coração que eu ia sair dali. Mas eu não sabia que hora que era, eu não sabia que dia, se era dia ou se era noite, porque eu estava em coma. Mas era uma visão, não foi sonho. Eu sei que eu acordei com o médico me chamando. Meu primeiro nome é Donizete. E ele falou: Donizete, você está me ouvindo? Deu um sinal. E eu já dei logo 2 sinal, né? Joinha. E ele deu, eu ouvi quando ele deu uma risada, falou assim: pode acordar ele. Ele está bem. E aí onde colocaram o aparelho, deram um choquinho no cérebro, né? Para ativar o cérebro. E eu abri os olhos e eu falei: doutor, quantos dias eu estou aqui? E ele falou assim: 28 dias. E eu falei: doutor, eu quero falar com a minha amada. E ele falou: quem é sua amada? E eu falei: a minha esposa. E ele falou assim:
como que é o nome dela? Eu falei, Sandra. E ele falou assim, eu vou fazer uma videochamada para ela. E ele fez essa videochamada. E eu tive o prazer de ver minha esposa e o meu filho. Foi algo encantador. Algo que eu jamais esperava que ia ver acontecer. E ali eu senti uma paz e senti uma alegria muito grande no coração. E aí começa uma luta. Eu passei mais 2 dias na UTI. E aí eu fui para o quarto. E quando eu fui para o quarto, eu comecei a receber visita. A minha esposa foi a primeira a ir me visitar. E quando ela chegou naquele dia, no primeiro dia, eu tive 46 crises de ataque epilético, sequela do Covid. Até então, eu nunca tinha tido essa doença na minha vida. Eu passei a ter crises de ataque epiléticos. Nem na família tem Nem história. na família tem histórico né? dessa doença. Só te cortando você, Remy, quando você disse começou a receber visita, era só a família, só nós, né? Sim, Eu e nossos filhos vou e o explicar nosso agora. genro, exatamente, porque você não podia receber. Eu não podia Tava receber. muito delicado ainda. Não, estava né? corria muito risco ainda, Então, né? aí eu vai lá, fui a A primeira Sandra e foi a aí primeira. Aí à noite revezava. Uma noite é meu filho, é, outra noite é minha filha, outra noite é meu genro. era E assim. as crises de ataque epilético não paravam. Não Era mesmo. constante. A cada E 5, 8 eu tinha uma minutos, crise. E chegou um feias. momento que eu não conseguia mais mexer com a minha perna nem com o meu braço, Sim. de tanta dor que eu fiquei do lado direito do meu corpo. Teve uma noite que o meu genro passou das 8 horas da noite às 6 horas da manhã me segurando, porque eles iam me amarrar, porque eu me batia muito, Eles queriam reter o Remy porque a crise era muito forte. muito forte. E aí meu genro falou, não, não vai amarrar ele não, eu vou ficar segurando ele. E a enfermeira falou, mas você vai segurar ele a noite inteira? Ele falou, vou. E ele passou a noite inteira me segurando. Quando ia me debater, ele me segurava. E ali eu descobri que eu não tinha 2 filhos, eu tinha 3 filhos, né? Porque meu genro passou a ser um terceiro filho. Começou a luta, e as crises sempre aumentando, e eles fazendo exame em cima de exame. Tomei 80 injeções na barriga para evitar trombose. Já não tinha mais onde furar no meu corpo, nos meus braços. Eles começaram a fazer você de cobaia, Remy. Essa foi a realidade, cobaia. Porque eu não aguentei tanta furada que eles davam no Remy, Não cabeça, tinha mais lugar para pés, furar. braços, né? Que eles tiraram o líquido dele, né? ah, Da da espinha. espinha e eu fico assim, eu ficava olhando, eu falava assim, gente, por favor, chega de furar, o Remy, meu esposo, eu não aguento mais. Eu chorava a todo momento. E Mas Deus me deu forças ali, viu, Remy? a luta foi muito grande. Ah, foi. Até que Deus, ele é um Deus de milagre. Ele é um Você Deus nem que você sentia não mais, pode né? duvidar. Chegou um momento que eu não sentia mais. As furadas, não A sentia. enfermeira chegava e falava assim, olha, você vai tomar mais uma injeção na barriga. E era uma injeção Meu doída, Deus. doída. Mas para mim não fazia efeito mais, eu não sentia mais a dor. Porque já tinha acostumado. Eles iam tirar sangue para ver como estava a situação do meu sangue. Enfiava a agulha, às vezes eu não achava veia e procurava e furava do outro lado. E eu já estava tão acostumado com aquilo, estava tão ultrapassado que eu não sentia. Em relação quando eu falei da cobaia, de ser cobaia, porque assim, eles estavam pesquisando, verificando por que, que o Covid trouxe, no caso, para o Pós-Covid, paciente, né? né? Pós-Covid, trazendo para o paciente Donizete Remy o ataque epilético, porque cada paciente deles lá tinha Uma uma sequela. sequela. E o Remy ficou não só com a sequela da crise epilética, como outras também. Só que a pior foi essa. E eles estudando o Remy. E eu, muito preocupada, eu não sabia mais o que fazer. Só orava, só orava. E muita gente orando. E aí os dias foram se passando, eu fui melhorando um pouco, até que um dia
Eu estava esperando a minha esposa. Pois é, eu ia todos os dias e durante a noite nossos filhos. E no sábado de manhã, 6 horas da manhã, Houve uma troca aí. Eu pedi um favor para minha filha, que foi Remy. ela pediu um favor para minha filha. E ela disse para Juliana assim: filha, vai no lugar da mãe hoje, a mãe vai à noite, a mãe está muito cansada. Eu estava E mesmo. a minha filha falou assim: pode deixar que eu vou. E a minha filha chegou 6 horas da manhã. Pequenininha, mas uma guerreira. E quando ela chegou, eu lembro do oi dela, que o oi dela é impagável, né? Ela falou: oi. Eu falei: oi, né? Cadê sua mãe? A mãe não veio porque ela não tá bem, mas ela tá descansando para vir à noite. Mas eu vim para te buscar. E eu falei para ela Olha que assim: fé, hein? e eu sei que é você que vai me levar embora. E é hoje que você vai me levar? Ela falou: é hoje que eu vou vir te buscar, porque Deus falou para mim que era para eu vir te buscar. E eu falei: então ajuda o pai a sentar nessa cadeira. E tinha uma poltrona no quarto que eu estava, e ela com muita força ali me ajudou e eu sentei. Isso já era umas 6:30 da manhã. Eu fiquei sentado ali assistindo na época. E aí, umas 9 horas da manhã, chegou a médica chamada doutora Rosana. E quando ela me viu sentado, ela falou assim: muito bem, senhor Donizete, já está sentado, né? Eu falei: já. Ela falou: então está na hora de você ir para casa. Porque na tua casa você vai estar mais seguro do que aqui. Aqui você corre risco de pegar uma infecção hospitalar. E na tua casa não. Então nós vamos continuar o tratamento com você agora na tua casa. E no dia 10 de junho, às 9 horas da manhã, eu recebi alta. E quando foi às 10 horas da manhã, eu estava entrando na minha casa com a minha filha, o meu genro, e pude abraçar minha esposa, meu filho, minha sobrinha que estava aqui nos ajudando. E pude agradecer a Deus por este milagre. Eu fui morto e Deus me deu a vida novamente. É verdade. Porque aos olhos da medicina eu não tinha mais cura. Eu encontro alguns amigos meus pastores que eles falam assim: eu estava se preparando para ir fazer o seu velório. E te ver aqui hoje é um milagre de Deus. Você é o nosso milagre. E as pessoas estavam orando mais por mim e nossos filhos, né? Não estava nem orando mais Chegou por o momento que as você. pessoas pararam de orar por mim. Vamos orar mais pela Sandra, para confortar a Sandra e os seus filhos, porque o Remy realmente é muito Não vai difícil. sair mais. E olha o milagre. Mas a prova está aqui, né? A Sandra vai ter que me aguentar por mais algum tempo e eu vou ter que aguentar ela por mais algum tempo. Porque o tempo pertence a Deus, não pertence a nós. Verdade. Então eu quero falar uma coisa para você. Eu não sei a tua luta. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei de uma coisa. Eu sirvo um Deus vivo e um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus de milagres, que é o Deus que me tirou do hospital, que é o Deus que está na tua casa, que é o Deus que cuida de você, que é o Deus que pode mudar a tua história. Você precisa ter fé, porque a oração de fé, com fé, ela tem o poder para restaurar um casamento, para libertar o filho das drogas. Ela tem o poder para curar, para restaurar a saúde do enfermo. É verdade. Ela tem o poder, porque o nosso Deus, ele tem poder. Não deixe Então, de orar. não deixe de orar. Não deixe de buscar esse Deus maravilhoso para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A cada dia. Mas e hoje, Remy, como você está? Eu estou com 9 sequelas no meu corpo. Tenho lutado todos os dias, não tem sido fácil. Tomo muita medicação, algumas controlada, algumas o governo fornece, outras eu tenho que comprar. Tem amigos que me ajudam com doação. Estou começando a minha vida do zero de novo. O diabo tirou tudo, mas ele não tirou a minha fé. Amém. A minha fé continua mais intacta do que nunca. É verdade. Hoje eu sou mais forte na minha fé do que você imagina. Nossa fé Haja o tá que firme. houver.
nós não largamos da mão desse Deus. Não mesmo. Ainda que eu venha descansar no Senhor, eu sei que na primeira ressurreição Ele vai me chamar de volta Nosso Redentor vive. para sempre. É verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Um beijo no seu coração e até a próxima. Que essa reflexão fortaleça a tua fé mais e mais. Beijo. Até a próxima.